Olá, alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que foram de férias? Espero que tenha sido muito bom. E aqui estamos nós de volta, né? Para a nossa matéria, porque não dá para parar, né? A gente precisa aprender, a gente precisa estudar bastante, né não? É, aposto que vocês não estão muito felizes com isso, mas vou tentar fazer a aula aqui mais legal possível para a gente voltar e aproveitar, ok? Então, sem mais demora, começamos aqui a nossa apresentação. E a matéria que estamos vendo aqui é a formação dos Estados europeus. É uma matéria nova, porém não tão nova, né? Porque a gente já tem visto coisas que se relacionam com ela um bocado. Desde o início do ano, vocês estão vendo esse período chamado de modernidade, que é o período que vem depois da Idade Média, e o período que vem antes da Idade Contemporânea. Ou seja, antes da gente começar a ter indústria e países com repúblicas e tal, a gente tinha essa parte aí das grandes monarquias, dos grandes reis dominando o espaço, que é diferente da Idade Média, né? Porque a Idade Média você tinha muito ali o feudo, esses nobres locais. Quando a gente vê esses filmes, né, com reis e rainhas e grandes reinos e guerras e etc., costuma ser uma mistura da Idade Média com a Idade moderna que a gente está vendo agora, né? Então a gente tem que aprender a diferenciar um pouco, porque a gente se confunde, né, entre essas coisas. Mas, enfim, quando a gente pensa em reis ricaços com essas grandes roupas aí, né, tipo a gente está vendo nessa imagem, a rainha Elizabeth, né, da Inglaterra, Elizabeth I, tá? Não é a Elizabeth de hoje em dia, não, aquela que tá velhinha. Ela é bem velhinha, porém não tão velhinha assim, né? Quando a gente pensa nesse luxo todo, que nem a gente está vendo aqui da Elizabeth I, a gente normalmente está pensando na época moderna, os reis da Idade Média, eles não tinham esse poder todo. Então, esse momento que eles estão se estabelecendo como reis tão poderosos assim, é o momento no qual eles estão criando várias das fronteiras que a gente tem aqui hoje em dia, né? Não todas, alguns países são mais novos, mas Portugal, por exemplo, Espanha, França, o Reino Unido, eles já têm mais ou menos o desenho que eles têm hoje em dia, embora vá ter guerras depois por um território ou outro, uma área ou outra tentando ficar separada e etc. Eles também vão colonizar outros países, que nem aconteceu aqui no Brasil, mas mesmo assim, o básico do que é o território da França, o básico do que é o território da Espanha e de Portugal foram nascendo nessa época, Dinamarca, é, Áustria, talvez, mais ou menos. Alguns desses países aí vão desenhando seu território nessa época. Então tem a ver com guerra mesmo, tem a ver com exércitos pegando lugares e falando essa terra aqui é minha, a partir de agora a gente manda aqui, e um rei conseguindo exercer um domínio ali. Então tem a ver com poder mesmo, e tem a ver também com cultura, porque eles vão começar a criar essa ideia de um país. Aquele território ele vai criando outras características como língua própria, uma moeda própria, costumes próprios, uma religião oficial. Então aquele papo que a gente está fazendo ali das reformas religiosas tem a ver, porque os países vão ter que decidir, na maioria dos casos, se eles vão querer ser de determinado protestantismo ou se eles vão querer ser de determinado, se eles vão querer ser católicos, né? Mas no geral eram todos cristãos de alguma forma, fosse católico ou protestante. E aí, claro, vai ter guerras com base nisso, né? E aí, uma das principais guerras que a gente tem ali nessa época é a Guerra dos 30 anos. Aconteceu entre 1618 e 1648, foram 30 anos mesmo, né? Um dos maiores conflitos ali da história da Europa em duração. E foi, no geral, de maneira geral, uma guerra entre católicos e protestantes, né? Porém, essa rivalidade religiosa ela tinha outros interesses por trás. Os caras usavam essa desculpa de que, não, estou defendendo a fé, defendendo a vontade de Deus, como uma justificativa do que eles estavam fazendo. Na verdade, era como quase qualquer outra guerra, era motivada por ganância.
era motivada por gente poderosa querendo ser mais poderosa. Então, guerra não costuma ser uma coisa legal, nem justa, nem ter bons motivos. Mas os caras que estão fazendo aquela guerra, eles sempre vão inventar uma desculpa de dizer que por algum motivo eles têm que fazer aquela guerra porque a nossa forma de viver está em risco, porque o nosso país é melhor que os outros e a gente tem esse direito, porque a gente está defendendo uma religião, sempre tem uma desculpa. E aí, nessa época aí, da Guerra dos 30 Anos, a desculpa da religião foi a principal. Do lado dos protestantes estava Suécia, Holanda, Dinamarca e principados, né, do que hoje é chamada Alemanha. Principados eram pequenos reininhos, né, que você tinha ali nessa região da atual Alemanha, você não tinha uma Alemanha de fato na época. Esses países e principados se revoltaram contra Fernando II, que era o imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico, era um outro que tinha ali na época, que não é mais nenhum país hoje em dia, que impôs o catolicismo na Boêmia, atual República Tcheca, país de maioria protestante. Os católicos estavam todos do lado dele, né? Então o rei da Espanha, Filipe II, o austríaco Fernando II também. E aí, onde a gente vê o pulo do gato aí, né, que com certeza a gente percebe que não era uma questão apenas de religião. A França era um enorme país católico ali na época também, mas ela se uniu aos protestantes, porque o interesse em territórios dos Habsburgo era mais importante para eles do que a questão da religião. Então eles foram os caras que admitiram que estavam naquela ali pelas terras. Enfim, a guerra durou muito tempo, ninguém ganhou 100% ali, né? E aí teve um tratado que acabou sendo esse Tratado de Paz de Westfália aqui, né? Que ele foi oficializando qual era o território e fez aquela paz ali rolar sem que, contudo, qualquer um dos lados ganhasse ali totalmente. Mas esses tratados, eles deixaram claro um novo conceito ali, que era o conceito de razão de Estado, que é você perceber que o governo ele tem seus interesses próprios, você admitir que é importante para a vida daquela população ali, você pensar no bem do Estado, do governo. Porque a justificativa da guerra toda tinha sido com base em religião, e aí a religião, né, ela supostamente era a coisa mais importante ali da vida deles, então era a vontade de Deus que eles estavam fazendo com aquela guerra e etc. Só que depois de anos de guerra, eles repararam que a guerra não estava adiantando para nada, que não era legal, e aí eles criaram essa ideia de que não, peraí, mas a gente tem que pensar aqui no mundo também, a gente não tem que ficar pensando só nesses motivos religiosos de vencer a guerra, porque a religião está mandando, etc. Então a razão de Estado é isso, é você entender que os interesses de um Estado ou país têm prioridade sobre a religião. Isso cria esse novo tipo de Estado que a gente chama de Estado moderno, Estado nacional moderno, e a principal característica dele é a soberania. Quer dizer que o rei, quem está no controle daquele país ali, tem soberania sobre o seu território e não pode aceitar outros poderes externos, como as igrejas, tentando mandar neles, né? Algumas das fronteiras dos estados europeus que a gente tinha ali na época, percebam que o Reino de Portugal, igualzinho que é hoje, Reino da Espanha, tinha um território a mais aqui, porém, o desenho dessa parte aqui já é o que a gente conhece, o Reino da França é basicamente o que a gente conhece, e por aí vai. Essa parte aqui a gente pode pular. E a gente tem aqui os exercícios, vocês pausem, vocês façam e a gente corrige agora, ok? 3, 2, 1, parou e voltou. Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. Segundo texto, inicialmente quem fez parte da Guerra dos 30 Anos, os países protestantes e católicos. Quais as consequências do fim da Guerra dos 30 Anos? Novas regras das relações internacionais, como ali a razão de Estado, né, e um novo equilíbrio de poder dos territórios. Como é estabelecido o poder antes da Guerra dos 30 Anos, por conta dos princípios religiosos ali, que os papas mandavam nos territórios e eles falavam qual monarquia, eles tinham força ali para decidir qual monarquia mandava em qual lugar e etc. Segundo o texto que encerrou a Guerra dos 30 Anos, foi o Tratado de Paz de Westfália e a consolidação da razão de Estado. Quais países participaram do lado protestante? Suécia, Holanda, Dinamarca, Principados da Alemanha, e a França entrou ali depois, apesar de ser católica. Que motivos incentivaram a revolta por parte dos protestantes?
imposição pelo imperador austríaco Fernando II do Sacro Império Romano Germânico do catolicismo na Boêmia, que é a atual República Tcheca, que era um lugar bastante protestante, né? Então os caras não aceitaram. 4. Complete a frase abaixo, marcando X na alternativa correta. A intenção de conquistar alguns territórios sob domínio dos reis da família Habsburgo, assim, blá, 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 blá. Vocês estão lendo, né? Não preciso ler tudo. 5. Observe a imagem a seguir. É uma fábrica, né? Que a imagem retrata uma indústria poluindo o meio ambiente. Sua opinião sobre isso? Eu estou tentando entender aqui qual é o sentido da questão, né? Por que isso tem a ver com... Cara, isso não tem nada a ver com a matéria que a gente está vendo. Eu não sei por que o livro botou isso aí, não, gente. Mas, enfim, é uma indústria poluindo. Ele está perguntando a opinião de vocês sobre isso. Seguindo aqui com a matéria. Bases teóricas do absolutismo, né? É uma forma de governo no qual apenas uma pessoa, um rei ou uma rainha, tem o poder para comandar, criavam leis e impostos sem consultar o povo, utilizavam o dinheiro arrecadado para a construção de grandes obras e para financiar guerras. Se os governos fazem isso hoje em dia, né, de ignorar o que o povo quer, usar o dinheiro conforme eles bem entenderem, para fazer obra, para viver no luxo, qualquer coisa assim, hoje em dia a gente tem uma palavra muito clara para isso, que é uma crítica, é uma palavra pejorativa, né, que é corrupção. Quando um presidente, um governador, um prefeito, vereador, senador, etc., deputado, esses caras resolvem usar o dinheiro que é nosso, que a gente pagou imposto para eles, a gente tem uma noção de que os caras estão fazendo algo errado, de que eles estão abusando da gente. Então a gente tem essa palavra chamada corrupção, que é para falar que esses caras estão errados e tentar derrubar aquele poder ou não eleger mais aquele poder ali por motivos de que não concorda com o que eles fizeram, né? Sentir que eles fizeram a gente de otário e não querer isso e tal. Então, em revolta, a gente supostamente tira os caras. Aqui no Brasil, não tem muito isso não, né? As pessoas tiram um corrupto para botar outro corrupto, dá 5 anos eles esqueceram da corrupção que o cara fez e elege de novo, chama de corrupto só uns, em vez de chamar todo mundo que é corrupto de corrupto, só chama de corrupto o cara do outro lado ali da política, seja esquerda, seja direita, que você não concorda, aí você chama ele de corrupto, o teu pode roubar a vontade que tu defende. Então, a cultura relacionada à corrupção no Brasil é meio doida, a gente aceita muita coisa que não era para aceitar e reclama de coisa que a gente tem culpa e por aí vai. Mas existe essa palavra, existe esse vocabulário da corrupção, existe essa ideia de que o cara não pode simplesmente fazer o que ele quiser no poder. Ali na época, não. O poder era considerado absoluto, por isso que é absolutismo. Você tem ali o rei ou a rainha com toda uma ideia de que aquele espaço ali que ele está governando do país é dele, é posse dele, é terra dele. Ele manda e ele faz o que ele quiser. E quem não quiser obedecer pode ser punido, pode ser morto, pode ser perseguido, pode ser preso, pode acontecer qualquer coisa. Então, era considerado natural na época, por motivos ali das conquistas, né? O rei tinha juntado um exército, conquistado um território. Então, todo mundo aceitava que aquele território ali era para ele fazer o que ele quisesse. Não existia essa ideia de que, olha, ok, mas a gente vive aqui, entendeu? A gente está pagando imposto, então você tem que fazer algo por nós. Na época não era assim. Os caras mandavam em tudo que eles quisessem e não tinha nenhuma forma legítima de você derrubar, tipo um impeachment ou uma eleição de 4 em 4 anos para você trocar a pessoa. Nada disso na época existia. Se você não gostasse de um rei e quisesse derrubar ele, ou você juntava um exército para enfrentar, ou você usava algum outro método assim, mas, sei lá, pegar uma outra pessoa ali da família e usar essa pessoa para fazer um golpe, ou então se matar o cara ali com a facada nas costas, essas coisas de filme. Algumas vezes aconteceu de fato na história, né? Mas não existia nada na lei que deixasse você fazer isso, até porque quem fazia a lei era o próprio rei ou rainha que tinha esse poder absoluto de fazer o que ele quisesse. Pode parecer muito louco para a gente, mas o pensamento cultural ali da época, eles defendiam isso. Você tem esses dois autores aqui, por exemplo, que são bastante importantes. Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, são dois exemplos porque os caras acabaram ficando bastante conhecidos, as obras deles são lidas até hoje em dia, né? O Nicolau Maquiavel, por exemplo, escreveu um livro chamado O Príncipe.
muita gente lê ele porque ele é tipo uma grande aula de liderança. Esse livro ele foi feito para explicar para os reis, né, para que qualquer rei ali da Europa que quisesse saber ser um bom rei, lesse esse livro, que era tipo um manual, e aprendesse a governar. E a principal lógica dele é que o rei deveria ser amado pelos seus súditos, porém, mais do que amado, ele deveria ser temido. Se ele conseguisse, era para ser amado e temido. Se não fosse possível, era para escolher ser apenas temido. Por quê? Porque ele achava que todos os seres humanos eram meio maus por natureza. Todo ser humano tinha a traição e a maldade ali por trás, é, por mais que apresentasse uma camada boa, assim, né? Uma máscara boa, ele achava que no fundo todo mundo era mau. Então, se você fosse amado, o rei ele ainda ia acabar sendo traído por essas pessoas que o amavam. Simplesmente porque o ser humano é mau, ele trai quem ele ama. Agora, se você botasse medo, os caras eles iam fazer o que você quisesse. Porque por mais que eles tivessem maldade, o medo não ia deixar eles te traírem. Então, o Nicolau Maquiavel, ele defendia que o rei tinha mesmo que ser ruizão, entendeu? E botar nas leis que quem fizer não sei o que morre, quem fizer não sei o que vai preso para a vida inteira, quem fizer não sei o que perde suas terras. Punições. O Maquiavel, ele queria que todo mundo punisse muito para botar a população com medo. E aí, mas isso é errado, isso é pecado, ainda tinha muita ideia religiosa na época, né? Mas não pode fazer porque é errado. O Maquiavel, ele argumentava dizendo que os fins justificam os meios. As pessoas falam que essa frase é dele, na verdade ele nunca usou essa frase, mas a ideia era um pouco essa, de que, não, mas se você for rei e você for bonzinho demais com todo mundo, o pessoal vai tentar abusar, vai te trair, e vai acabar criando guerras, revoltas, etc., que vai matar muito mais gente do que se você tivesse chegado ali e matado um ou outro que descumpre a lei. Esse era o pensamento do Maquiavel. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, porque, pô, o governo não é mais dessa forma que ele era, mantido só na base do medo e da punição. Hoje em dia a gente entende que o governo é de todo mundo, então se você está fazendo esse tipo de maldade com a tua população, você não está governando bem. Só que na época ali o Maquiavel foi bastante interessante, bastante amado ali pelo povo que lia, né, que eram os nobres. E aí o Thomas Hobbes criou esse livro aqui conhecido como O Leviatã, mas ele tem um título enorme aqui também de um título extra, né? E esse livro ele fala que também um argumento parecido de que o ser humano era mau, que sempre ia guerrear uns contra os outros, né? E que você, quando estabelecia um país, você escrevia uma coisa chamada de contrato social, que era basicamente você aceitar o governo do rei, né, como uma forma de trazer a paz. Várias pessoas disputavam o território, né, antes dos reinos absolutistas ali surgirem, e aí sempre tinha guerra, todo mundo vivia com medo, todo mundo achava que podia morrer a qualquer momento, então em determinado momento surge um rei que consegue ganhar muitas guerras e tomar mais território, e as pessoas aceitam que esse rei vai dominar eles com poder absoluto, porque senão vão voltar àquela situação de guerra. Então, o domínio de um rei seria um preço que as pessoas aceitam pagar para ter a paz. Então, seria bom que o rei tivesse um poder absoluto, porque aí essa paz era garantida. Era a lógica do Hobbes, é bastante parecida ali com a da Maquiavel, né? Mas o mais importante é esse termo aqui, contrato social. Estou fazendo uma bela sujeira aqui na página. Conforme esses reis eram considerados os donos do território e podiam fazer o que quisessem com o território, eles iam criando um modelo ali de economia voltado para eles terem lucro, para eles juntarem riquezas. Era o chamado mercantilismo. Mercantilismo, porque esse nome aqui, né, vem de mercantil, vem de compra-venda, comércio. Ou seja, já é uma mudança grande ali para a Idade Média, porque o foco da economia da Idade Média era o quê? Agricultura. Era você plantar ali, né, dentro do seu próprio território para abastecer as pessoas comerem, as pessoas se alimentarem, etc. Conforme você teve mudanças ali na produção agrícola e começou até as grandes navegações, que a gente já viu um pouquinho, alguma coisa sobre elas, né, no passado, aí do resto do ano,
o comércio foi passando a ser mais importante e uma fonte maior de riqueza. Você ainda tinha agricultura muito importante, mas a agricultura ela parava de ser tanto para subsistência, para as pessoas comerem, e ela passava a ser mais para você ter excedente ali de coisas para você vender. E com essa venda você ter lucro. Então, aquele crescimento da burguesia, que a gente está falando ali desde o final da Idade Média, ele vai ser ainda maior aqui com o mercantilismo, e os reis meio que vão aceitar a burguesia e vão começar a trazer a burguesia para o lado deles, né? Uma espécie de aliança que você tem ali entre os reis e a burguesia, justamente porque quanto mais a burguesia fizer comércio e lucrar, maior o imposto que o rei vai estar tirando daquele comércio. Então, o rei também vai estar lucrando de tabela. Então, a lógica era muito essa. Os reis queriam juntar a prosperidade aqui dos metais, né? Preciosos, ouro e prata, e a gente tinha essa característica aqui importante chamada metalismo. Agora, quando você faz comércio, você pode estar tendo lucro ou você pode estar tendo prejuízo. Toda vez que você vende, você vai ganhar algum dinheiro, ok. Porém, conforme um país está comprando e vendendo várias coisas, pode ser que aquele país esteja comprando mais do que vendendo. Por motivos de que a população dele está querendo os produtos que tem fora e está comprando. Então, essa era uma preocupação grande dos reis, porque se você tivesse muito mais compra do que venda, aquele país ia acabar perdendo dinheiro. Então, eles eram loucos com um negócio aqui chamado balança comercial favorável. Imagina uma balança daquelas das antigas, eu vou procurar aqui no Google, porque eu esqueci de pegar essa imagem antes. Imagina uma dessas balanças aqui. Como é que funciona essa balança, né? Esse tipo de balança aqui. Você tem dois pratinhos com o mesmo peso, com o mesmo peso, com o mesmo peso, e elas têm o suporte aqui ligando as duas, e você vai colocar pesos diferentes nos dois lados dessa balança, nos dois pratinhos. O lado que for mais pesado, ele vai cair. Então, se você quer saber se sei lá, você está na feira e você quer vender 2 quilos de batata, você vai catar a batata, vai colocar do lado de um desses lados aí do pezinho, um desses pratinhos você vai colocar, vai encher de batata. E você vai colocar um peso que você já sabe que pesa 2 quilos no outro lado do pratinho. Se a balança ficar estável, é porque aquelas batatas que você separou estão exatamente com 2 quilos. Se o lado dos 2 quilos ficar mais para baixo, é porque as batatas estão pesando menos do que 2 quilos. E se acontecer o contrário, né? E o lado da batata ficar mais pesado, mais para baixo, é porque a batata estava com mais do que 2 quilos. Então, assim, você vai tirando batata, acrescentando batata, até chegar numa troca justa ali. Assim, os caras pensavam nessa balança quando eles estavam pensando na economia. Imagina de um lado as importações e do outro as exportações. Você quer pesar elas para que o lado mais pesado seja o das exportações. Porque as exportações são as que te dão lucro, as importações te dão prejuízo. Então, essa seria a balança favorável, quando você tem mais exportações do que importações. E aí, como é que eles faziam isso? Eles mudavam os preços dos impostos, eles criavam regras no papel de que, você pode vender não sei o quê, só pode comprar não sei o quê. Eles fortaleciam a produção de algum produto que fosse muito vendido. Eles colonizavam os lugares e aí eles obrigavam aquele lugar a ter uma balança comercial desfavorável para eles terem uma favorável e por aí vai. Assim, os reis daquela época conseguiram ter aquele poder todo, aquele dinheiro todo que a gente estava vendo ali na imagem do início, né, da Rainha Elizabeth. Esse sistema mercantilista, ele não sobressairia, ele não conseguiria dar tão certo se não fosse as colonizações. Essa busca de novos territórios, mercadorias, etc., fez com que Portugal, depois Espanha, depois França, Inglaterra, Holanda, outros países, né, fossem cada vez mais para o mar ali. Mas é basicamente nessa ordem: Portugal primeiro, depois Espanha, depois França e Inglaterra. Como era muito lucrativo você pegar um território desse aqui, tipo o Brasil, né? E você ir retirando tudo que tivesse de rico nele ali, ouro, açúcar, pau-brasil, etc, etc. Esses países, eles disputavam muito entre eles quem que ia mandar em cada lugar, quem que ia conseguir dominar mais ou menos território, mais ou menos rotas,
e, portanto, fazer mais ou menos comércio, porque aí, conforme você vendesse muita coisa para o exterior, você conseguia balança comercial favorável, metalismo, e sustentava aquele poder ali do rei. Então, todas essas paradas têm a ver. Exercício aqui também, pausem de novo, e voltamos. Marque X na alternativa correta referente ao absolutismo. É uma forma de governo em que o poder é centralizado em um único governante. Pinte de azul as informações referentes ao pensador Nicolau Maquiavel e de verde as referentes ao pensador Thomas Hobbes. Escreveu O Príncipe em 1532, foi Maquiavel, por isso azul, criou um contrato social para frear as guerras. Quer dizer, ele não criou um contrato social, né? Ele escreveu dizendo que esse contrato social existia. É o Hobbes. Acreditava na necessidade de garantir a segurança contra os potentes estrangeiros por meio de um governo centralizado. Maquiavel afirmou que o rei deveria ser amado por seus súditos e, se isso não ocorresse, seria melhor que fosse temido. Azul. Maquiavel escreveu Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico Civil, foi o Hobbes. Faça uma pesquisa sobre outros pensadores do absolutismo, então tem várias opções aqui que você pode falar, né? Eu falaria principalmente sobre Jacques Bossuet e Jean Baudin, que falavam ali sobre o rei ser um escolhido divino para governar, então usavam a religião ali para fortalecer o absolutismo, né? Perdão. Leia o texto abaixo, em seguida responda qual é o assunto tratado, né, o mercantilismo, qual é o principal meio de troca da prática econômica citado no texto, moeda de metal precioso, o tipo de balança comercial é a favorável, que é aquela que todo mundo buscava, né, com mais exportações do que importações. Resultado dessa prática era o lucro, e os estados guerreando ali para ter mais ou menos lucro. Explica a relação entre a prática do mercantilismo e a expansão marítima europeia. A expansão marítima que possibilitou ali você ter novas rotas, mais comércio e mais lucro. E aí a gente chega na matéria da semana que vem, então pausem, façam a folhinha, se ainda não fizeram, né? E vamos corrigir ela e depois acabou a nossa aula. Explique o que era absolutismo, uma forma de governo no qual uma única pessoa, um rei ou rainha, tinha poder absoluto para comandar. Criavam leis em hipótese sem consultar o povo, podiam condenar qualquer um à morte ou o que mais quisessem, e usavam o dinheiro dos impostos como bem entendessem, inclusive para financiar seus luxos, sem que isso fosse considerado corrupção como hoje em dia. Complete a frase. O mercantilismo baseava-se no comércio de mercadorias. Uma das características desse sistema é o controle absoluto do Estado sobre a economia. Outro aspecto é a manutenção de uma balança comercial favorável, isto é, o Estado precisava aumentar as exportações e diminuir as importações. Relacione absolutismo, mercantilismo e expansão marítima. Tem várias formas possíveis de vocês responderem isso, né? Mas o meu exemplo é o absolutismo era o poder fortemente centralizado nas mãos dos monarcas, que tratavam do país como uma posse sua e de sua família. Com base nesse poder, usavam os impostos para seu próprio proveito, então queriam que o país juntasse sempre cada vez mais riquezas. Assim, foram controlando a economia com o objetivo de alcançar lucros, com a balança comercial favorável, e essa forma de economia focada no comércio e com intervenção estatal é o que chamamos de mercantilismo. A expansão marítima, por sua vez, fez parte do desenvolvimento do mercantilismo, conforme os países, principalmente Portugal e Espanha, foram buscando novas rotas de comércio para fortalecer cada vez mais sua receita, né, seus lucros. É isso, né? Então, a gente pode parar aqui de apresentar. E a nossa aula acabou. Espero que tenha sido legal. Tentei ser o mais curto possível, mas essa matéria é bastante densa, né? E espero que vocês continuem aí estudando, que esse novo semestre que está começando seja muito bom. E a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.